Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai começar a integrar a nossa aplicação com o banco de dados. Para isso a gente vai precisar criar um banco com o MySQL. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Continuando, nessa aula a gente vai começar o processo de integração da nossa API com um banco de dados. Até o momento a gente retorna apenas mocks, né? Os nossos serviços não vão realmente a um banco de dados e o nosso objetivo é justamente adicionar a conexão com o banco de dados e remover esses mocks. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o RAID ou uma ferramenta equivalente para trabalhar com uma SQL e criar um novo banco de dados. Para isso, clique em Create New Database e defina o nome REST with Spring boot erudio. Ok, banco criado. Vamos atualizar as informações aqui. E aqui está o nosso banco. Ele está vazio por enquanto. Agora a gente vai para a Spring Tool Suite e vamos configurar a conexão com o MySQL. A primeira coisa que a gente precisa é abrir o POM da aplicação. Vamos adicionar uma nova dependência do Spring Boot. Para isso, vou selecionar essa primeira dependência aqui e vou duplicá-la. O Group ID é o mesmo, org Spring Framework Boot. O Artifact ID é Spring Boot Starter Data-JPA. Perfeito. Além disso, pessoal, a gente também precisa do MySQL. Então, para isso, vamos adicionar mais uma dependência aqui. O Group ID desse cara vai ser MySQL. O Artifact ID vai ser MySQL Connector Java. Ok. Adicionadas as duas dependências que a gente precisa. Agora, pessoal, a gente vai adicionar as configurações no nosso Application YAML, que por enquanto não tem nenhuma configuração. Beleza, então vamos adicionar a configuração Spring Data Source .driver class name, essa opção aqui, beleza. E qual é o driver? A gente precisa usar o driver do MySQL. Por isso, com .mysql.cj.jdbc.driver. Próxima propriedade que a gente precisa adicionar é a URL de conexão. URL, que é uma URL JDBC, né? Dois pontos. O tipo de URL é uma URL do MySQL. Dois pontos, //. Qual é o host? Aqui você vai colocar o IP do servidor ou o DNS do host. Ou, no nosso caso, pode ser apenas localhost. Ou ainda 127.0.0.1. Em seguida, você coloca a porta que você vai utilizar para conectar, que é a 3306, seguido do nome do banco, /nome do banco. Então, vamos voltar aqui e para que a gente não erre o nome do banco, vou copiar o nome e vamos colar aqui. Para que a gente não tenha problemas de time zone, eu vou adicionar uma propriedade chamada use time zone. Vou expandir isso aqui antes para a gente conseguir ver completamente. Use time zone igual a true. E além dessa propriedade, a gente vai adicionar também um server time zone igual a UTC. Beleza. Próxima propriedade é o username, que vai ser igual a root, e a senha password, que é a mesma senha que você definiu quando você estava instalando o MySQL. No meu caso, admin 123. Bom, pessoal, só explicando para vocês o que a gente está fazendo. Vou voltar aqui e vou desconectar e vou conectar novamente. Quando você abre o RAID, você define algumas configurações. Por exemplo, o hostname, que no meu caso é localhost, ou o IP, né? Pode ser 127.0.0.1. Aqui a gente coloca a senha, a password, que é admin 123, e a porta. E aqui o nome do banco, mas isso aqui é opcional, você não precisa setar essa propriedade aqui.
Na prática, o que a gente está fazendo lá no nosso arquivo de configuração é definir essas propriedades aqui para que a gente consiga, para que o Java consiga, na verdade, se conectar ao banco. Então, quando eu faço isso daqui, deixa eu tirar isso daqui e vamos nos conectar. Então, é como se eu estivesse definindo aquela URL, ó. Só que aqui não é JDBC. Open, yes, e aqui está o nosso banco. Vamos atualizar, nos conectamos. Na prática, aqui é a mesma coisa. A gente definiu as mesmas propriedades, o driver, que é o cara que vai se comunicar com o banco, e a URL da mesma maneira. Só que lá a gente tem uma interface gráfica para fazer isso para a gente de uma forma mais simples. Beleza. Além disso, a gente precisa do JPA para trabalharmos com bancos de dados. É ele que vai fazer a tradução de objetos Java para o SQL apropriado para cada banco que a gente estiver utilizando. No nosso caso, o MySQL. Então, vamos definir aqui a propriedade JPA.Hibernate. Na verdade, esse cara é um pouco antes. Hibernate.ddl auto, essa propriedade que ele sugeriu aqui, enter, beleza. E esse DDL auto tem algumas configurações. Vou copiar isso daqui e a gente vai até o navegador pesquisar a respeito. Vamos colar aquelas palavras-chave que a gente copiou, né? Beleza. E vamos escolher essa segunda opção aqui no Stack Overflow. Aqui tem uma versão em português também, se você quiser conferir, mas a gente vai escolher essa outra aqui. E o Hibernate DDL auto, existem várias opções. Por exemplo, validate, que vai validar o esquema, update, que vai atualizar o esquema. A gente vai usar esse daqui por enquanto, depois a gente vai trocar para none. Na prática, o que acontece? Quando eu coloco como update, create, ele vai criar o banco. O update vai só atualizar o banco, né? Se não existir, ele cria. Se existir e não tiver mudanças, ele não faz nada. E se existir, mas tiver mudanças, ele vai fazer essa atualização. O create vai deletar o banco que existir previamente e vai destruir tudo que tinha lá. O create drop parece um pouco com o create, só que ele deleta o banco inteiro, né? Então, a cada nova sessão, ele cria um novo banco. Esses caras aqui você não deve usar em produção. Na verdade, o ideal é você usar none em produção, porque daí o Hibernate JPA não vai fazer nenhuma mudança no seu banco. Por enquanto, a gente vai usar o update. Depois que a gente adicionar migrations com o Flyway, a gente vai mudar para none. Beleza? Voltando para Spring Tool Suite, ainda falta definir aqui qual DDL auto a gente vai utilizar. No caso, vai ser o update. Por enquanto, vai ser update. Depois, a gente vai mudar isso daqui para none, que é não faça nada. Perfeito. Agora vem o Properties e a gente vai definir Hibernate Dialect, ou qual dialeto ele vai utilizar para se comunicar com o banco de dados. .dialect. E aqui a gente define qual dialeto que o JPA vai utilizar para se comunicar com o banco. Isso aqui, pessoal, sendo muito simplista, é como se fosse um dicionário que ele vai utilizar para conversar com o banco. Resumindo muito, o que ele está fazendo é isso. E o dicionário que ele vai utilizar, no caso, é o do MySQL. Então, para isso, a gente vai passar org.hibernate.dialect8dialect. Se você estiver utilizando uma versão diferente do MySQL, você pode eventualmente precisar usar um dialeto diferente. E agora a gente vai desabilitar a exibição do SQL. Show-SQL, false. Quando que eu vou usar o show-SQL como true? Quando eu estiver debugando. No mais, você vai apenas consumir recursos da sua máquina. Então não recomendo você usar isso aqui como true, beleza? Na prática, o que ele faz com isso? Quando ele vai consultar ou gravar algo no banco ou fazer uma atualização, ele gera um script SQL e esse script SQL é executado no banco. Isso retorna um dataset ou algum resultado do banco que depois é convertido para objetos. Só que isso não precisa ser impresso. Geralmente a gente imprime esse SQL quando a gente tem algum problema e a gente quer ver como está sendo gerado o SQL. Caso você resolva logar,
você vai só consumir recursos desnecessários, a menos que você tenha uma necessidade de debug. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.